Você já parou para pensar quantos dias ainda te restam? Não geral, tipo, a vida é curta. Eu digo literalmente. Bom, no devocional de hoje eu quero falar sobre o versículo 12 do Salmo 90, que diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Se você viver até os 70 anos, são mais ou menos 25.550 dias. Até os 80, uns 29.200 dias. Agora tira os que você já viveu, esse número que sobrou é tudo que você tem. E olha, a gente sabe disso intelectualmente, né? Todo mundo sabe que a vida é curta, mas a gente não vive como se soubesse que ela é curta. A gente vive como se tivesse tempo infinito. Adia as coisas, empurra pra frente. Depois eu resolvo isso, depois eu oro sobre isso, depois eu converso com essa pessoa, e os dias vão se passando. Este salmo é uma oração escrita por Moisés. Ele é considerado o salmo mais antigo da Bíblia. Moisés entendia isso de um jeito que a gente nem consegue imaginar. Esse homem passou 40 anos no deserto, pastoreando aproximadamente 2 milhões de pessoas. 40 anos, vendo gente morrer todos os dias. Uma geração inteira foi consumida ali naquele lugar. E o que eu quero te mostrar é que essa oração tem um movimento muito bonito. Na verdade, são 3 movimentos. Aqui vai o primeiro. Moisés começa olhando para cima. Ele não começa falando de si, ele começa falando de Deus. Vamos olhar o versículo 1. Senhor, Tu és nosso refúgio sempre, de geração em geração. O 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Percebe? Antes dos montes, antes de qualquer coisa que a gente considera estável, montanha, terra, mundo, Deus já estava lá. E a palavra que ele usa para refúgio é uma palavra muito bonita em hebraico, que na real significa morada. Não é assim um abrigo de emergência, é um endereço, é casa. Israel no deserto não tinha nada, não tinha terra, não tinha templo, não tinha muralha. O refúgio deles era Deus, somente Deus. E por que isso importa pra gente? Porque quando a gente vai orar, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é pra quem a gente está orando. A gente não está jogando palavras pro teto, a gente está falando com Deus que é eterno, que é anterior a tudo e que tem sido morada do seu povo desde sempre. Isso muda tudo, muda a nossa postura, muda a nossa confiança, a maneira de orar. E aí vem o segundo movimento. E aqui a coisa começa a apertar. Moisés tira o olhar de Deus e coloca no homem. E o contraste é brutal. Não tem outra palavra. Tu reduzes o homem ao pó. E aí ele começa a empilhar imagens. 1000 anos são como um dia de ontem, como uma vigília da noite. O homem é como a erva, de manhã tá bonita, à tarde já murchou. Cada imagem é menor que a anterior. Ele vai apertando, apertando, até que a gente começa a se sentir pequeno, que é exatamente o ponto. Mas aqui é onde muita gente se perde. Moisés não trata isso como um fato neutro, tipo, a vida é curta, então faz parte. Não, ele começa a conectar a brevidade da vida diretamente com o pecado, porque está relacionado. Veja nos versículos 7 e 8. Somos consumidos pela tua ira, diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Ou seja, a gente não morre só porque o corpo envelhece. A mortalidade, ela é consequência da queda. Deus disse lá em Gênesis: no dia em que comeres, certamente morrerás. E Paulo escreve em Romanos 6,23: porque o salário do pecado é a morte. E é exatamente aqui, depois de olhar para a eternidade de Deus e para a fragilidade do homem marcada pelo pecado, que Moisés chega no versículo que eu acho mais importante do salmo inteiro. O versículo 12. Vamos ler? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Isso aqui é o ponto de virada. Tudo que veio antes desemboca aqui. E olha, contar os nossos dias não é pegar a calculadora e ver quantos anos faltam, igual eu fiz agora no começo do vídeo. É outra coisa, é viver cada dia com a consciência de que ele é limitado. É o contrário de viver no piloto automático, é dependência contínua de Deus. E essa oração, sinceramente, eu acho que deveria fazer parte das nossas orações
todos os dias. Senhor, ensina-me a contar os meus dias, não os dias dos outros, os meus dias. Porque quando você vive com essa consciência, isso muda tudo. Muda a forma como você ora, como você obedece, como você trata as pessoas, como você usa o seu tempo. E aí vem o terceiro movimento que é muito importante para o nosso aprendizado. Moisés para de descrever Deus e descrever o homem e começa a pedir. Ele faz 5 pedidos, cinco pedidos, todos imperativos, todos diretos. O primeiro é: volta-te, Senhor. Esse é o grito mais básico que existe na oração. Senhor, olha para mim, volta o teu rosto para nós. A dependência começa aqui, reconhecendo que sem a face de Deus voltada pra gente não tem nada. O segundo é: farta-nos de manhã com a tua misericórdia. De manhã, você percebeu? Não é farta-nos para o ano todo, é de manhã, é uma graça diária, é o mesmo princípio do maná, isso ele sabia muito bem. Israel recolhia todos os dias, não podia estocar, e a nossa relação com a graça de Deus é assim. Lamentações 3 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada manhã. Isso é uma dependência direta de Deus. O terceiro: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido. E isso aqui é muito bom, porque Moisés não nega o sofrimento. Ele não finge que está tudo bem. Ele fala: olha, Senhor, foram muitos dias de aflição. Agora nos dá alegria. Uma alegria proporcional a esse sofrimento. Não é um pensamento positivo, não é teologia da prosperidade, é ousadia em sua oração. É dizer: Deus, eu sei que tu podes redimir o que foi muito doloroso na minha vida. O quarto: manifeste-se a tua obra. Esse eu acho que a gente esquece de pedir. A gente pede muita coisa, mas quase nunca a gente pede para ver. Senhor, abre os meus olhos, me mostra o que tu estás fazendo na minha vida, na minha família, na minha igreja. Às vezes Deus está agindo e a gente nem percebe porque a gente não pediu olhos para ver. E o quinto: confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Esse é o último. E talvez o mais necessário para quem trabalha, para quem serve, para quem lidera, porque sem Deus confirmar é tudo em vão. O Salmo 127 é claro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Moisés sabia disso. Ele viveu 120 anos e não entrou na terra prometida. Ele sabia que só o que Deus confirma permanece. Agora, antes de encerrar, eu preciso te lembrar uma coisa. Moisés orou isso do deserto, debaixo de juízo, vendo o povo de Deus pecar, vendo o povo murmurar contra Deus e até contra Moisés, o próprio Moisés. O povo reclamava da direção de Deus, da falta de água, falta de comida e das dificuldades do caminho. Mesmo vendo milagres, eles se recusaram-se a confiar na promessa de Deus, especialmente ao entrar em Canaã. Idolatria. O caso mais marcante foi o bezerro de ouro, quando trocaram a glória de Deus por um ídolo. Imoralidade sexual. Enfim, Moisés enfrentou uma jornada desafiadora e sem entrar na terra prometida. Hoje nós oramos de um lugar muito diferente. Cristo entrou na nossa vida, na nossa brevidade. Ele viveu dias contados como a gente. Ele carregou sobre si essa ira que o Salmo 90 descreve nos versículos 7 a 11. E por causa dele, aquele grito lá do versículo 13, que diz: volta-te, Senhor, já foi respondido. Deus voltou o seu rosto para nós em Cristo. A mortalidade que Moisés lamenta foi vencida na ressurreição. A misericórdia matinal do versículo 14, ela tem um nome, é a graça de Deus em Cristo Jesus. E a obra que a gente pede que ele confirme é a última instância, é a obra que ele mesmo começou e vai completar, assim como diz Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então, o meu desafio para você é muito simples. Essa semana, ore o Salmo 90, não com pressa, com consciência. Comece reconhecendo quem Deus é. Ele é eterno, ele é refúgio, ele é imutável. Depois, reconheça quem você é: breve, frágil, dependente. E aí, peça com ousadia: volta-te, farta-me, alegra-me. Abra os meus olhos, confirme a obra das minhas mãos.
porque oração de dependência não é fraqueza, é a coisa mais sábia que um ser humano pode fazer diante de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Deus abençoe, até a próxima.